Olá, turma! Como vão vocês? Eu espero que todos estejam bem, tá? Bom, vamos dar início aqui agora ao nosso LDA, ainda do componente de bioquímica, tá? No vídeo anterior a gente viu os exercícios referentes a carboidratos. Agora nós vamos ver exercícios referentes aos lipídios. Nesses exercícios nós vamos começar a partir do 8, porque do 1 ao 7 foi no vídeo anterior, tá bom? Então vamos lá. Os lipídios são compostos altamente energéticos, praticamente insolúveis em água, mas solúveis em alguns solventes orgânicos. Por isso, estão distribuídos em todos os tecidos do nosso organismo, principalmente nas membranas celulares e nas células de gordura. Cite 3 funções importantes que esses compostos desempenham no organismo. Bom, existem várias funções importantes, mas como ele está pedindo apenas 3, isso torna a pergunta um pouco pessoal, que vai de cada um. Mas, óbvio, tem que ser funções importantes, né? Então, primeiro, eles ajudam a manter os órgãos e nervos, proteger eles contra choques e lesões traumáticas. Segundo, isolam o organismo, preservando o calor no corpo e mantendo a temperatura constante. E terceiro, auxiliam no transporte e na absorção de vitaminas lipossolúveis, ou seja, aquelas vitaminas que só são solúveis em gordura, tá? O exercício 9, ele fala: os triacilgliceróis são lipídios formados pela ligação de 3 moléculas de ácidos graxos com o glicerol por meio de uma ligação do tipo éster, tá? O ácido graxo é o nome dado a um ácido carboxílico que apresenta uma cadeia carbônica longa e, em geral, com 12 ou mais átomos de carbono. Para os ácidos no quadro a seguir, complete. Então aqui nós podemos ver 4 ácidos diferentes, tá? Primeiro nós temos o nome oficial dele, que é da IUPAC, que é a nomenclatura oficial. Depois nós temos aqui o nome usual desse ácido e a sua dita fórmula, né? O ácido butanóico, ele vai ter 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, tá? Eu contei 2 aqui, ó, por causa desse 2 aqui fora, tá bom? Então, esse é o ácido butanóico. O ácido caproico, tá? A gente tem que contar o número de carbonos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser o ácido hexanoico, tá? O ácido láurico. O ácido láurico nós temos 1, 2, mais fácil falar assim, né? 1, 11, 12. Então nós temos 12 carbonos. Então vai ser o ácido dodecanoico, tá? E o ácido octadecanoico, se é o octadecanoico, a gente não chegou muito nessa nomenclatura de cadeias muito longas, né? Só que octa é de 8. Deca é de 10, então é 8 mais 10, 18. Então nós teremos 18 átomos de carbono, tá? E aí essa parte do parênteses é para dar uma resumida, né, nessa cadeia, porque imagina você fazer aqui uma fórmula e você coloca CH3, CH3, CH3 até completar 18. É muita coisa, né? Então você consegue dar essa diminuída. Então aqui nós já temos 16 carbonos, com mais um 17, com mais um 18, tá? O exercício 10. Conforme o produto formado na hidrólise, os lipídios são divididos em triacilgliceróis, cerídeos, fosfolipídios e esteróides. Cada classe desses compostos apresentam características e funções diferentes. Relacione corretamente as informações. Então, nós temos triacilgliceróis, cerídeos, fosfolipídios e os esteroides. E aí, ele quer, no exercício, que você ligue exatamente aqui o que cada um está querendo dizer. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler e vou identificar a qual classe ele pertence, né? Ésteres formados a partir de um ácido graxo e um álcool graxo superior. Esse daqui nós temos um cerídeo, né? A única classe que não apresenta função éster na sua estrutura só pode ser o esteroide. Ésteres formados a partir de um ácido graxo e da glicerina é o triacilglicerol. O próprio nome já tem o nome formado, né? O éster
formado a partir do glicerol e do ácido graxo, com o grupo fosfato, só pode ser o fosfolipídio, né? 11. Antigamente era mais comum entre as famílias armazenar óleos usados em frituras para a fabricação de sabão. Além do óleo, utiliza-se também água e soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, que eram aquecidos até que a mistura adquirisse uma consistência do sabão desejado. A respeito desta reação, assinale a alternativa incorreta. O óleo é um tipo de lipídio immiscível em água. Essa afirmação está correta. Eu vou assinar todas, tá, gente? O sabão remove gorduras e, ao mesmo tempo, dissolve-se em água, pois parte da sua cadeia é polar e apolar. Exatamente. Ele é um anfótero, né? O hidróxido de sódio possui características básicas. O hidróxido de sódio ele tem OH na sua estrutura, característica básica. A reação de formação do sabão é chamada de esterificação. Errado. Ela é conhecida, né, como saponificação, tá? Então, a D está errada. O exercício 12 é um exercício um pouco longo. 30% da população mundial está acima do peso. A humanidade está perdendo a guerra contra a gordura. Mas, e se existisse uma solução quase milagrosa para conter a onda de obesidade? Talvez exista. É o que revela o resultado de uma experiência realizada por cientistas americanos que criaram uma bactéria capaz de impedir o ganho de peso. É uma versão mutante da Escherichia coli, uma bactéria que faz parte da nossa flora intestinal. Pesquisadores colocaram um gene a mais nesse micro-organismo e, graças a isso, ela passou a sintetizar N-acilfosfatidilentanolamina. Esse hormônio é normalmente produzido pelo corpo humano e tem uma função simples: informar ao cérebro que a pessoa comeu o suficiente. Um grupo de ratos recebeu a superbactéria misturada com água e tinha alimentação à vontade, podendo comer o quanto quisesse. Mas, depois de 8 semanas, os níveis de obesidade diminuíram. Os ratos não só não engordaram, né, eles haviam perdido peso. Tudo porque a bactéria mutante se instalou no organismo deles e começou a produzir o tal hormônio, reduzindo a vontade de comer em excesso. Depois que os ratos pararam de receber a bactéria modificada, o efeito durou mais 4 semanas e não houve efeito colateral. Agora os pesquisadores querem testar a descoberta em seres humanos. Se ela funcionar, será possível criar uma bebida probiótica contendo a tal bactéria mutante, que as pessoas beberiam para emagrecer. Cara, eu gostei da parte de não engordar, mas eu não gostei da parte que reduz a vontade de comer em excesso, porque eu gosto de comer em excesso. Mas vamos aos fatos, né? Em relação às gorduras, considere as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa: as gorduras a temperatura ambiente podem ser sólidas ou líquidas, sendo constituídas apenas por ésteres de ácidos graxos insaturados. Essa afirmativa, essa primeira afirmativa aqui, ela não vai estar certa, né, pessoal? As gorduras elas são constituídas por ésteres de ácidos graxos, só que apresentam cadeia carbônica saturada, né? Enquanto os óleos vão apresentar cadeia carbônica insaturada. Então, essa afirmativa aqui está errada. O fato de a gordura ser uma substância de reserva torna-se ainda mais evidente em animais que vivem em situações ambientais extremas, como é o caso dos ursos, que são obesos para poderem enfrentar longos períodos de hibernação. A ação de limpeza de um sabão sobre a gordura das mãos deve-se à alta polaridade do grupo carboxilato, que torna solúvel em água. A baixa polaridade da cadeia carbônica o torna solúvel em gordura. Exatamente, tá? As duas aqui estão bem corretas, né? A gordura ela armazena bastante energia, tá? E a ação da limpeza do sabão é justamente por essa característica anfótera do sabão, né? O sabão ele tem uma cabeça polar, onde ela fica solúvel na água,
E o resto do corpo, que é a parte da cadeia carbônica, ela é solúvel em gordura. Então, ela solubiliza a gordura e consegue mover ela pela água. Então, nós temos duas afirmativas corretas, a 2 e a 3. Então, a resposta certa aqui, vai ser a D. A 2 e a 3 estão corretas. O exercício 13, tendo em vista que o consumo excessivo de alimentos gordurosos é prejudicial à saúde, um vestibulando, quando foi ao mercado, leu a seguinte inscrição no rótulo de uma determinada margarina, fabricada com óleos vegetais hidrogenados. Sobre esse assunto, é correto afirmar que são chamados de ácidos graxos de cadeia saturada aqueles que apresentarem dupla ligação entre um ou mais pares de carbono da cadeia, sendo considerados um óleo? Não, né? As gorduras são chamadas de ácidos graxos de cadeia saturada, ou seja, elas apresentam apenas ligações simples, então essa daqui está errada. Uma dieta saudável deve conter certa quantidade de gorduras e óleos, pois são necessários para o organismo absorver vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Correto. Os glicerídeos são constituídos por moléculas de álcool glicerol ligadas a uma, a duas ou a três moléculas de ácidos graxos. Correto. Os óleos e gorduras são glicerídeos e diferem quanto ao ponto de fusão. Óleos são líquidos à temperatura ambiente e gorduras são sólidas. Exatamente. Através de uma reação química, a adição de hidrogênio à molécula de óleos vegetais obtém-se produtos de consistência pastosa à temperatura ambiente. Também está correto, tá? Então aqui nós temos essas 4 corretas. Isso aqui geralmente seria um exercício de somatória, né? Aqui nós temos 6, 6 mais 8, 14, 14 com 16, 30, né? Bom, vamos ao exercício 14. As margarinas são obtidas de um óleo vegetal por meio de um processo cuja equação química está representada a seguir. Então, temos A mais 3B como catalisador, que aqui está representado pelo símbolo do níquel, formando C. A substância C é o triesterato de glicerina, que é um dos componentes da margarina. Os sabões são produzidos a partir de um óleo vegetal por um processo cuja equação está representada a seguir. Então, nós temos X mais 3Y, formando Z mais 3W. A substância X é o tripalmito de glicerina e W é o sabão. Dados que nós temos aqui o triesterato de glicerina, que é um triacilglicerol, né? Esse carinha aqui é um triacilglicerol. O tripalmitato de glicerina também é um triacilglicerol. E o palmitato de sódio é esse carinha aqui, ó, né? Que ele, uma das cadeias dele, ele se desprendeu aqui, ó, e se ligou ao sódio. Com base no enunciado, na tabela e nos conhecimentos sobre o tema, analisa as afirmativas. Então vamos lá. A substância A tem fórmula molecular C54O6H108. Se a gente contar aqui, ó, na substância A, lógico que eu não vou fazer isso nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar, né, extremamente longo e isso a gente não quer. A gente vai chegar nesse resultado sim, tá, pessoal? C54O6H18. Porque eu não vou fazer essa conta, senão o vídeo fica muito longo. As substâncias B e Y são o gás oxigênio e o cloreto de sódio, respectivamente. A substância B é o glicerol, tá? A substância Y é o NaOH. Então, tá errado. A substância W é o sabão que tem a cadeia carbônica ramificada. A substância W aqui, ó, ela vai ser o sabão, só que vai ter cadeia carbônica normal, tá? Então, também tá errado. E o nome oficial da substância C é o propano 1,2,3-triol. Tá certo, né? É um propano 1,2,3-triol, porque tem 3 álcools. Então, a gente pode assinalar aqui a alternativa B, né? Que vai ser a 1 e a 4. Beleza? Pessoal, acabamos mais um, né? Esse é o último vídeo da parte de lipídios. Agora nós vamos entrar no próximo vídeo, resolver os exercícios de proteínas e acabou-se. Podemos ir direto para a faculdade, certo?
Bom, vamos lá.